estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Renata Lage, da Língua Portuguesa. E nessa aula nós vamos retomar o tema Histórias em Quadrinhos, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora? Isso mesmo. E com essa aula, o nosso aluno vai ficar um tanto mais sabido cada vez mais, não é isso? Então, bom, vamos começar, aluno. Eu sou a sua professora de Língua Portuguesa do 5º ano. E continuando os nossos aprendizados, hoje nós vamos ver um assunto, a sua aula do PET, volume 3. Nós vamos rever a aula 4, da semana 4, tudo bem? Você já deve ter feito sua atividade e nós vamos conferir para que ela tenha maior aproveitamento. Essa aula está fazendo a transição, você está encerrando mais uma atividade do PET 3 e já recebendo o seu PET 4, Plano de Estudos Tutorados, né? E você está se atentando a todo este conhecimento. Vamos lá, na semana 4, nós temos aí leitura e escuta compartilhada e autônoma. Então, você tem sempre uma leitura, lembrando que tudo que comunica uma ideia, uma expressão, é um texto. E lemos quando traduzimos, quando compreendemos, quando traduzimos esses ícones, né, essas letrinhas, para melhor entendimento, compreensão e tornarmos cada vez mais sabidos. O nosso conhecimento de hoje é leitura de imagem entre narrativas visuais. Narrativas, narrar, contar, e as histórias em quadrinhos, assim como cartoons, como charge, elas narram, né? Elas contam alguma ideia. E as habilidades construídas são entender o sentido das histórias em quadrinhos, das tirinhas, relacionando imagem e palavras. Você já sabe que isso é muito importante, fazer essa ligação, observar as duas coisas num texto de imagem e interpretar os recursos gráficos, os balões e as letras e onomatopeias que constam neles. As onomatopeias, vocês já sabem também, são aquelas palavras que vão representar os sons nessas histórias em quadrinhos. HQs são as histórias em quadrinhos. Nós estamos trabalhando leitura e interpretação de histórias, linguagem e construção de histórias com os recursos gráficos. E isso pode ser feito interdisciplinar com todas as demais disciplinas, né? Então, vamos lá. O que são as HQs? Elas têm origem lá na pré-história, elas nasceram no tempo das cavernas, através das pinturas rupestres, feitas pelos homens pré-históricos, em desenhos sequenciais, que registravam suas caças. Você já deve conhecer, a professora já deve ter contado que o homem desenhava nas cavernas, ainda não conheciam a escrita, e através desses desenhos que descobrimos, e toda a humanidade pôde ter acesso a esse conhecimento, de como eles se comportavam, o que eles faziam naquele tempo, como viviam. Era o início de uma literatura que posteriormente faria a junção da imagem, dos desenhos, com a palavra e o texto. Não foi assim? Quando descobriram a escrita, olha que jeito legal, né? Que maneira legal de fazer textos também, conciliando imagens e escritas. Vamos lá, as HQs apresentam os elementos básicos de uma narrativa. Elas também têm personagens, enredos, lugar, tempo e o desfecho. Então tem onde aconteceu, qual a história, quem fez essa história, se foi atualidade, passado ou se ainda é futuro.
E nelas nós evidenciamos diálogos entre personagens através de balões. Então a gente tem um discurso direto, uma pessoa conversando, comunicando com outra, mesmo que não seja em forma de travessão, de textos, de parágrafo. Combinação de texto verbal, oralidade e escrita, e de textos não verbais, que são as imagens. Nós temos também sinais de pontuação, e eles são muito importantes na HQ, porque eles vão dar a expressão de mais entusiasmo ou não, juntamente com as características dos balões, né, dos outros sinais que acontecem durante esse texto. Temos a presença de onomatopeias, que são as palavras empregadas para representar os sons, o uso de interjeições, palavras que traduzem sentimentos e emoções. Ui, ufa, né? E às vezes ela vem seguida de pontuação, de muita exclamação, para dar ênfase, para estender ou não. Se você é um leitor de história em quadrinho, você sabe muito bem do que eu estou falando. Temos aqui no seu PET, nessa aula 4, alguns tipos de balões. Temos muitos deles, uma infinidade de tipos, mas alguns temos citados aqui. Esse normal que a gente conhece, que é a fala do personagem, o pontilhado, que indica um cochicho, quando o personagem está cochichando um com o outro. É muito importante, gente, observar estas características para entender melhor o texto, para saber se esse personagem está sussurrando, se ele sussurrou, se ele disse baixinho, por que era importante dizer baixinho aquela parte? Vocês vão ver nessa HQ aqui que todos esses conhecimentos, mínimos detalhes que a gente absorve dessa cena, são importantes para o entendimento dessa cena. Quando eu leio uma HQ sem perceber todos os detalhes, a cena, a característica de cada personagem, eu corro o risco de não entendê-la tão bem como eu preciso, às vezes, para responder a alguma atividade. Então, olha só, quando tem aquelas bolinhas, são pensamento. Olha quando o personagem está gritando, ele vem todo, né, grafadinho assim. Quando a fala de mais de um personagem, olha, ele está indicando muita gente falando aqui, bom dia, professora. Os alunos, né, estão dizendo ao mesmo tempo, se você está com o seu PET aberto, está acompanhando. E o personagem, quando teve uma ideia, olha lá, ele vem um pensamento, porque ele está só pensando uma ideia, que no caso é iluminada, é brilhante. O personagem está com dúvida, olha lá, o balão é todo cheio de pensamento duvidoso, com uma interrogação. Então, ele está sugerindo alguma coisa. Quando está admirado, quando ele não consegue se expressar, aí a história dá oportunidade para alguém falar. E ele emudece e aparece só aquela reticência, ele não está conseguindo se expressar. Aí está doendo, olha, está alguém doendo, derretendo, chorando, indicando música. Ou quando está tudo negro, o personagem está zangado, né? Está bravo. É importante entender esses balões. E o seu PET traz essa historinha da Turma da Mônica, que é produção Maurício de Souza. Vamos relembrar comigo que a gente precisa ter alguns conhecimentos sociais. Quando a gente é aluno esperto, eu converso com a minha mãe, com o meu colega, com o meu pai, com a minha família, eu aprendo muitas coisas. Quando eu converso com o meu colega, a gente chama de aprendizagem social, que é esse conhecimento que a gente tem junto na sociedade. Um conhecimento é muito importante aqui com este quadrinho. Maurício de Souza, ele criou a Turma da Mônica. E nós sabemos que a Mônica ela tem muitos amigos, é uma turminha de amigos, mas a Mônica é uma personagem muito brava, ela quer mandar, liderar essa turma. E ela tem um dos colegas que sempre faz uma rivalidade com ela, que é o Cebolinha. Ela não gosta que eles zombam,
E o Cebolinha fala errado, né? Não é errado, ele troca, ele engole o L, troca o R pelo L. Então é sempre motivo de gozação, de zombaria. E aí eu preciso entender isso. Como a Mônica é brava, ela está sempre batendo com esse coelhinho em todo mundo. Olha como esse conhecimento vai ajudar a entender essa história em quadrinho. Vamos lá. Turma da Mônica. A Mônica está dormindo e o balãozinho aqui é de pensamento. Ela está pensando, sonhando talvez, com um coelhinho. E tem uma mão aqui que no segundo quadrinho ela nos caracteriza ser o Papai Noel, uma mão com uma luva. Então ela está pensando, sonhando em ganhar um coelho. E o Papai Noel atendeu o pedido da Mônica. Ele deu a ela o coelho Sansão, olha lá, deixando lá o coelhinho para ela. Na outra cena, o Cebolinha está sonhando, todo feliz, que ele está fazendo uma zombaria com a Mônica. Olha, ele está criticando a Mônica. E a história sugere que o Papai Noel, observando o sonho dele, adivinhando, deu a ele uma maleta de primeiros socorros. Olha lá, essa malinha que tem uma cruzinha, apesar da história estar em preto e branco, a gente já sabe, olha que a importância de ter conhecimento social. As caixinhas de remédio muitas vezes vêm guardadas nessa maletinha branca com uma cruzinha vermelha. Então, olha só, o Cebolinha aqui já está espantado com o presente que ele ganhou. E o seu pet tem uma atividade perguntando quem são os personagens da história em quadrinhos. Então, a Mônica, Cebolinha e o Papai Noel são os personagens da história em quadrinho. Querido aluno, se você começar respondendo assim, olha, são personagens da história em quadrinho, Mônica, Cebolinha e Papai Noel, também está certo. Você inverteu a ordem das frases, mas colocou respostas completas, né? Não são isoladas. É importante começar com parágrafo, fazer uma letra bonita. Pergunta B. O que Papai Noel deu de presente para a Mônica? Papai Noel presenteou a Mônica com um coelhinho. Na história em quadrinhos, Cebolinha parece feliz em seu sonho. Você concorda? Explique sua resposta. Bom, essas respostas são sugestivas. Você colocou a sua resposta. É importante que ela esteja completa. Essas informações estão explícitas no texto, de acordo com a imagem, com a leitura dos balões. Então, vamos lá. Sim, eu concordo que o Cebolinha parece feliz e até zombando da Mônica. Ele está criticando, né? E para a Cebolinha, o que o Papai Noel deu de presente? Papai Noel presenteou Cebolinha com uma maleta de primeiros socorros. Olha só, agora vem a pergunta principal. Todo esse entendimento, esse conhecimento vai ajudá-lo a responder. Por que o Papai Noel deixou este presente para o Cebolinha? Porque, sendo a Mônica brava e geniosa, não suportará a zombaria e baterá no Cebolinha com o coelho Sansão. Então, o Papai Noel já estava prevendo que o Cebolinha sairia prejudicado deste encontro, dessa ideia, né, que ele teve. Então, vamos lá. Nós temos agora uma outra atividade do PET, na atividade 2 do volume 3, está na sua página 18. Você já aprendeu algo sobre as histórias em quadrinhos. Agora vamos escrever uma. Veja os desenhos abaixo e crie a história em quadrinhos. Nós temos 2 balões, os 2 balões estão indicando fala de personagens, uma menina e um menino.
E ela pergunta: oi, Marcos, o que você está lendo? E ele responde: oi, Bel, leio HQs. Poderia ser qualquer nome, você está criando, querido aluno, aqui é apenas uma sugestão. E olha o que ela responde: legal, você também gosta? E ela diz: gosto muito. Oba! Ele diz: eu tenho parceira, né? Parceira. Eu tenho uma companheira que também gosta de ler HQs. E ela pergunta para ele, né? Conversa, olha aí o diálogo direto, os dois conversando diretamente. Quando terminar de ler, você me empresta? Claro, amiga. Então, sempre bom história e quadrinho. Você gosta, Bruna? Eu adoro. Conheço gente que tem muito conhecimento e aprendizado e gosta ainda de ler muita história e quadrinho. Elas trazem muito conhecimento, gente, de palavras, conhecimento de mundo, e é muito importante. Então, olha só, agora que você terminou de fazer a sua atividade, você já terminou de corrigir, você pode fazer um lindo colorido, brincar de ser Maurício de Souza e dar cor viva a essa história. Lembre-se de reler as suas respostas, verificar o uso da paragrafação. Tudo isto é muito importante na sua escrita. Nós estamos com uma aula à distância e a professora não está observando esse seu comportamento de escrita, mas você não pode deixar de ter o seu cuidado com o seu caderno, com o seu material, que é o seu retrato, né? Nós vamos voltar um pouquinho nessa cena, que você pode ainda explorar para responder a respeito do ambiente onde eles estejam, não é? Então, um conversando com o outro, e aqui a gente deu ênfase com algumas pontuações. Olha só, legal! Você também gosta? Gosto muito. Oba! Tenho parceria. Todas essas pontuações, todas essas características, o colorido, a imagem, tudo isto é muito importante na HQ. E todo o seu trabalho é importante para o seu conhecimento. Esse Tira Dúvida foi legal, aluno? E aí, o que você tem a me dizer? Você gostou? Fica aí para usar a imaginação, né, professora? Nos quadrinhos, montar várias historinhas. E também, com base no que você respondeu aqui, você pode ter respondido as outras semanas do seu PET. Você viu que é a sua ideia que é importante, não é mesmo? Então, eu agradeço a sua atenção, agradeço por estar sempre comigo aqui de forma atenta e comprometida. Aluno, eu conto com você até a próxima aula.